8 horas, 3 minutos. Vamos entrevistar agora aqui no Live Notícias o José Marconi, que é pedagogo e gestor do curso SEBRAC. Live Entrevista. Vamos dar um bom dia ao meu amigo José Marconi. Como está, querido? Bom dia, ouvintes. Tudo muito bem, uma alegria mais uma vez estar aqui para a gente conversar, trocar ideias e falar sobre um dia importante, né, que é o Dia da Escola. A gente fazer uma reflexão sobre essa instituição tão importante na vida do ser humano. E a escola começa lá no fundamental, no jardim de infância, né? Quando você já começa a levar seu filho, e até na creche, porque A creche já... muitos pais precisam ter a creche, e é uma lei, né, garantida na Constituição, você ter a creche para você, principalmente a mulher, trabalhar. Sim. E a gente está no mês do Internacional das Mulheres. E essa data é importantíssima. Como você vê a escola, né, na formação e o que a escola precisa? Porque a gente sabe que os professores são a maior ferramenta de uma escola. O maior ativo, né, de uma instituição escolar. Primeiro, é importante a gente ressaltar, né, que a escola é um ambiente que traz algumas dinâmicas importantes para a formação do ser humano, né? Para além do conhecimento que você vai ter específico em cada área, em cada disciplina, falamos da matemática, né, da história, você também tem na escola ou na instituição escolar disciplina, você tem hierarquia, você tem convivência, você tem networking. Tudo isso, há tempos atrás, a gente tinha um envolvimento ou um desenvolvimento muito mais efetivo. Na nossa época de escola, a gente sentia isso, né? Entendia a educação, a formação, o ambiente escolar como esse ambiente construtivo. Hoje a escola tem perdido um pouco isso, né? Porque a gente tem perdido conexões, nós temos perdido a importância da escola como um ambiente formativo de conhecimento, não de educação. A educação era feita em casa, a gente passava por isso, né? As nossas mães, os nossos pais, os nossos avós diziam, olha, educação é em casa. Então, a educação que você vê em casa, você leva para a escola. E quando a gente era desordeiro, bagunçador no ambiente escolar, os nossos pais geralmente diziam, não era essa educação que eu dei para o meu filho. Isso. Né? Porque o papel da escola era um papel de formação, de conhecimento, não de educação. E hoje parece que os pais têm perdido essa consciência de que a educação é em casa e a formação é na escola, né? E entendido ainda mais que a escola é fundamental. Certamente vocês ouviram isso, conhecendo um pouco da história de vocês, que os nossos pais diziam, olha, o maior bem que eu tenho para dar para você, meu filho, é a educação. Sim. É a educação. Ninguém tira, né? De você. Isso ninguém tira. Se eu te deixar um palito de fósforo, você pode consumir, mas o conhecimento não se é consumido. Então a gente tem perdido um pouco essa identidade da escola como esse papel formador para o ser humano. Além do conhecimento, né, de matérias, mas é um instrumento que agrega N outros valores da formação da sociedade como um todo, né? E ao longo do tempo é importante que se diga que nós estamos perdendo esse papel. E aí nós temos dois atores que são fundamentais para que esse papel seja retomado. A família e os professores. Esses dois entes são entes fundamentais para a gente construir essa identidade ou voltar a ter essa identidade do papel da escola. Porque você acha que às vezes a família joga a responsabilidade da educação na escola? Muito. Eu vou falar da experiência do SEBRAC, né, que é uma instituição particular, e em alguns casos a gente escuta, olha, eu estou trazendo ele para cá para que ele, não é para que ele tenha conhecimento, é para que ele saia de casa, né, para que eu não tenha essa... Quer se livrar do filho. Do filho, exatamente. E na escola, na creche, acontece muito isso também, né, de se colocar, de se levar o filho, não pensando na formação dele como um todo, mas para sair de casa,
né? Porque muitas vezes os pais estão deixando o papel familiar para que a escola o faça. E a escola não tem esse poder de desenvolver o papel da família, que é educar, né? A educação, ela parte da família. E a formação, ela é a obrigação, ela é o dever da escola, né? Pai, quando a gente fala sobre escola, a gente fala em modelos pedagógicos. Você é um pedagogo e eu vejo que há muita ainda inércia nas atualizações desses currículos pedagógicos. Muitas pessoas falam, né, que hoje você tem que chegar mais perto, mais próximo a essa linguagem, a essa forma de encantar o aluno. O pedagogo tem essa função, não é isso? Sim. A coordenação pedagógica de uma escola. Tem essa função e essa obrigação, né, de entender o cenário, de entender as mudanças, né, e tentar pegar o conhecimento e facilitar que esse conhecimento chegue na linguagem, na forma, no modelo que nós estamos vivendo hoje. É claro que a nossa educação foi totalmente diferente da educação que é colocada hoje, né? A formação que é colocada hoje. Mas é importante que se diga que esse papel do professor, do coordenador, né, da equipe pedagógica, ela se dá olhando a realidade, né, olhando o cenário atual. Como que eu posso pegar formas, modelos e aplicar? Nós completamos agora em março, né, 5 anos de pandemia, vocês estão lembrados. E nós, enquanto professores, nós tivemos que nos adaptar a dar aula através da modalidade online. Ninguém sabia, minha gente. Ninguém tinha esse tato, essa forma. Nós tivemos que aprender, nos adaptar a uma realidade para poder transmitir o conhecimento. A realidade, o cenário atual, traz essa mesma perspectiva, Paulo. Eu tenho que olhar o cenário, me adaptar, adaptar o meu jeito de transmitir conhecimento para que chegue aos alunos da melhor maneira possível, olhando a realidade e a forma com que a sociedade está se desenvolvendo nesse momento. Agora, uma coisa é bom que se diga: se adaptar à atual realidade não é se adaptar ao aluno. Sim. Né? Porque muitas vezes os pais acham que a escola tem a obrigação de dar aula da forma que o aluno quer ou que o aluno necessita. Entenda que a gente precisa encontrar um meio termo para o todo, não de maneira individual. Infelizmente, a estrutura de formação não tem as condições necessárias para uma formação individualizada. Isso seria um outro extremo, né? Porque de um lado tem o pai que quer se eximir do seu papel de educador e empurrar essa responsabilidade da escola, e tem o outro que desautoriza o profissional de educação. Às vezes o aluno é mal educado, o aluno não estuda, ele não faz a parte dele, e a culpa é do professor. Aí vai lá o pai, às vezes, ofender o professor, perseguir, tem essa loucura da escola sem partido. Perfeito. Né? São esses dois extremos. E muito forte, viu? Porque o que é que acontece? Eu vou dar exemplos que eu vivo, né, no dia a dia lá do Sebrae. Lá a gente tem uma agência de emprego. Sim. E a nossa formação, o nosso intuito é encaminhar o aluno para o mercado de trabalho. Lógico. Mas a agência de emprego precisa ser procurada. Claro. É o aluno que precisa procurar. Olha, eu disponibilizei uma vaga de emprego, eu tenho interesse, eu vou lá e procuro a nossa agência. Então, muitas vezes os pais chegam lá, olha, mas você não encaminhou o meu filho para o mercado de trabalho. Mas ele nem veio aqui, eu não sei nem quem é seu filho. Como é que eu posso encaminhar? Como é que eu posso encaminhar você para uma vaga se eu não sei se você quer, se você tem interesse, né? Então, esse extremo, ele efetivamente existe, né, de ter uma cobrança, às vezes até uma arrogância dos pais em relação aos professores, né? De que os filhos têm uma sabedoria e uma razão extrema e os pais e os professores são obrigados a fazer, a ser com o filho do jeito que o filho ou o pai quer, e não do jeito que a estrutura escolar deve ser feita. Zé Marconi, há uns anos atrás, quando o Leonel Brizola, né, foi governador do estado do Rio de Janeiro, ele com Darcy Ribeiro criaram um programa que era a tempo integral na escola.
porque o aluno teria todas essas matérias, ele teria alimentação. Foi implementado no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Marcelo Alencar, que ganhou logo após, e o próprio Garotinho aqui em Campos, né, que foi governador, dizimaram esse projeto. Hoje está tendo, algumas escolas estão voltando, porque eu acho que aí sim nós teremos um modelo pedagógico juntamente com essas adaptações que a gente precisa para as linguagens. Esse dia eu vi um vídeo maravilhoso onde uma criança conta a história da guerra como se fosse uma história do morro. Olha, esse Napoleão Bonaparte aqui era um cara malucão que chegou aqui e quis dominar. E entende o que eu quero dizer? Uma linguagem acessível, mas não é. Mas o modelo pedagógico tem que ser, sim, adaptado. É igual que as pessoas falam de Paulo Freire. Trazer para a Paulo realidade do Freire aluno. é o cara mais premiado do mundo inteiro pela questão da contradição, do contraditório. Exato. E as pessoas aí que não têm entendimento, vamos lá falar mal de Paulo Freire. E a gente Não vê entender mais- educação. A escola Fundamental e tempo integral seria uma grande dádiva para os nossos queridas crianças. Sim, porque você, para além do conhecimento específico, né, das matérias específicas, você tem outras dinâmicas, inclusive hoje voltadas para o mercado de trabalho, para o mercado empreendedor, né? Hoje as escolas integrais, elas têm trazido essa ideia, essa concepção, né, de levar para o empreendedorismo, de levar para o mercado de trabalho, de trazer disciplina, liderança, né, de trazer autoridade, né, não autoritarismo, né, de entender as autoridades, cultura, respeito. Então você abre um leque de possibilidades na formação e também ajuda. Quantos pais necessitariam desse modelo para poder trabalhar, para poder sentir que o filho está num ambiente controlado, guiado, que está sendo melhor orientado. Teria o esporte como uma grande... Nós seríamos campeões de tudo. Se Esporte, a criança fosse... lazer, um lazer, Lógico. alimentação, a gente tem que falar sobre isso, né? Na minha época, eu sou do interior, muitos dos meus colegas só iam para a escola por conta da merenda, como a gente chamava lá, né? E isso ainda existe hoje, né? Que a alimentação é algo que chama a atenção para a pessoa estar lá. Então, até mesmo o Bolsa Família, a criança obriga a estar matriculado na escola. E essa questão, né, auxiliar, deveria, no meu ponto de vista, um rigor mais específico para que, efetivamente, esse benefício ele se revertesse para aqueles pais, para aqueles alunos, para um crescimento e para um desenvolvimento. Gente, vamos dar uma parada rápida aqui para o nosso... E só lembrando, Paulo e ouvintes, nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Você pode mandar a sua pergunta para o Marconi para o WhatsApp, né? O 22 99797 1007, mas também nas nossas redes sociais, @LiveFM Campos. Inclusive a Priscila Russo está assistindo a gente aqui, mandou um alô. Flávio Alteli, um abraço para vocês. É isso aí, manda sua pergunta para o Marconi, daqui a pouco a gente volta. De volta com a nossa entrevista hoje com José Marconi, pedagogo, gestor do curso SEBRAC, e o assunto é importantíssimo, é a escola, a importância da escola, né, Léo? É isso aí. Você estava falando, Marconi, sobre a pandemia, né, que houve uma mudança, e vamos falar então sobre o papel da tecnologia na educação hoje, que a gente noticiou aqui na Live FM, que foram proibidos celulares em sala de aula. Ao mesmo tempo, a gente vive um mundo onde a criança precisa estar familiarizada com as ferramentas tecnológicas. Enfim, como é que você vê hoje a relação da tecnologia com a educação? O grande problema da tecnologia, isso dentro e fora da escola, Sim. é a distração que a tecnologia traz. No ambiente de trabalho, no meu ambiente de trabalho eu preciso de tecnologia, mas muitas vezes, ao invés de estar atendendo o cliente, a pessoa está olhando o Facebook, o Instagram, O né? pessoal vê muito Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. O Facebook, inclusive. Instagram, o TikTok. Então, uma ferramenta bacana que poderia auxiliar, ela muitas vezes serve de distração. E na escola, muito mais, né? Os nossos alunos, eles ainda não estão... Os nossos alunos não. As pessoas ainda não estão disciplinadas para utilizar a tecnologia da melhor maneira. Tá, eu preciso da tecnologia na escola?
como ferramenta, como apoio, preciso de mais. Mas, muitas vezes, essa tecnologia ela não é utilizada para aquilo que pode agregar, que pode auxiliar, que pode fazer com que os alunos, a escola, cresça. Então, essa determinação eu acho muito válida, né, porque, efetivamente, a tecnologia não estava sendo utilizada para o bem da formação escolar. Se a gente conseguir aí um equilíbrio onde a tecnologia efetivamente seja esse impulsionador na formação, isso sem sombra de dúvidas é um bem fabuloso para a escola, para a vida do ser humano como um todo. Mas Hoje, nesse momento não é uma realidade, Léo. mas não é fácil disciplinar, né? Porque a gente mesmo, para se disciplinar com o uso do celular, é difícil. Você imagina a criança. Estou gostando que aparece no meu agora relatório do quanto você usou por semana. Eu quero diminuir. E como é que tá? Tá caindo o seu? O meu tá caindo, graças a Deus. Estou mais saudável. Agora, quando você fala essa questão aí, né, da tecnologia, a gente sabe muito bem, hoje é dia do vendedor de livro. E o Léo citou hoje que tínhamos aqueles vendedores da Barça. Lembra? Não é? Exato, exato. O vendedor de livro. O livro, a leitura, como você vê a perda desse essencial fator que nos faz e nos leva à criatividade, à curiosidade, que é a leitura. A leitura é fundamental, e aí eu vou aproveitar, né, falando sobre livros e falando sobre Barça. Eu até tinha essa percepção, mas o professor Leandro Carnal, numa entrevista dele agora há pouco, me fez pensar diferente, né? Falando justamente de time. Ele dizia que, olha, você lê no tablet, lê no computador, lê no Kindle e lê o livro físico, é tudo a mesma coisa, o processo é o mesmo. O importante é que você leia. Mas ele trouxe uma reflexão, que não é dele, né, de especialistas, que o nosso cérebro, ele ainda não acompanha o tempo da tecnologia. Então, o time do livro físico é diferente do time do livro, do e-book, né, do livro digital. Então, isso a gente perde, né? E ele até trouxe um lembrete muito importante. Por que a distribuição das teclas da máquina de escrever, o A ficava no dedo mais fraco? Porque se ele ficasse no dedo mais forte, e é uma letra que a gente utiliza mais, o tempo de resposta na datilografia, ele era diferente, porque a gente seria mais rápido do que a máquina, né? O nosso desenvolvimento seria mais rápido do que a máquina. Então, por isso que ela foi construída A, S, D, F, G, porque a força dos dedos daria tempo de você escrever no tempo da máquina, né? Não no tempo da reação do cérebro. E ele traz essa reflexão para a leitura do livro. Ler é fundamental, é importante. Hoje, nós lemos muito mais do que líamos antigamente, né? Não o livro, mas as oportunidades de uma reportagem, de uma matéria, hoje a gente tem essa possibilidade, mas a qualidade da leitura é que não é o suficiente para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento enquanto formação. Eu acho que as pessoas estão querendo ler mais rápido. Elas querem ler mais rápido, elas não querem se aprofundar, às vezes, nos textos. Não é? Mas acho que muita gente não quer nem ler, né? Eu acho que os hábitos de leitura caíram, essas novas gerações estão muito conectadas, vê um videozinho no TikTok e não vai... 30 segundos, exatamente. 40 segundos. As pessoas, na verdade, têm até dificuldade de ver vídeos mais longos. É difícil você ver um filme inteiro. Exato. O cara quer ver videozinho de 3 minutos. Ou a gente quer acelerar, né? Por que a gente não coloca no 1.5, 2.0, que é justamente para ver tudo mais rápido? Tudo Mas aí tem gente que manda mensagem para você no WhatsApp. Aquele podcast. O pessoal do áudio longo do WhatsApp ninguém merece. Né? Tem isso também, né? O problema é que muitas vezes parece que a gente vive de extremos, né, minha gente? Sim. Ou é muito curto, ou é muito longo. Eu digo sempre o seguinte, ó. Entre 8 e 80, ainda existem 72 outras possibilidades. Bacana. Vamos aproveitar essas outras possibilidades. A gente não pode viver nem só de 8, nem só de 80, né? Agora vamos falar da Escola Sebrae. A Escola Sebrae é um curso profissionalizante, não é? Mas não deixa de ser uma escola. A pessoa tem que ter alguma formação para entrar nesse curso? Não. O grande diferencial de uma escola profissionalizante
é que ela não precisa, por exemplo, terminar o ensino médio, né? Ela precisa ler e escrever. Isso é fundamental, né? Mas ela dá essa possibilidade, primeiro que os cursos profissionalizantes, eles são de tiro mais curto, que é justamente para você ingressar no mercado de trabalho ou mudar de área. Muitas vezes, eu estou numa área pesada, quero ir para uma área mais leve, eu trabalho na rua, eu quero ir para uma área administrativa, eu sou um vendedor, quero ir para uma área tecnológica, então facilita nesse sentido. Mas eu acho que o grande diferencial da instituição SEBRAC, né? O SEBRAC é uma franquia que nós vamos completar 12 anos, mas a nível de Brasil nós temos 30, é que nós resgatamos essa proximidade que nós tínhamos antigamente. Só para vocês terem uma ideia, um aluno quando falta ao seu dia de aula, nós temos um setor lá, que é o CRA, a Central de Relacionamento com o Aluno, ele vai ligar para os pais para saber por que aquele aluno faltou. Porque para a gente o importante é o conhecimento. Não é o aluno pagar o curso e no final eu entregar o diploma. Não é isso que eu quero. Você quer que ele se forme. Eu quero que ele efetivamente, aquele conhecimento, transforme a vida daquele aluno. Que ele possa efetivamente entrar no mercado de trabalho, conseguir algo melhor. Muitas vezes eu sei que o esforço que ele está fazendo para pagar um curso lá no SEBRAC é o único que ele vai poder fazer, né? É o único que ele vai ter para poder ter uma melhor qualidade de vida. Então, a instituição SEBRAC tenta resgatar essa proximidade, né? Ter o professor, o educador próximo do aluno. Porque você sabe, você, Léo, que deu aula, sabe que a gente em sala de aula é muito mais do que um passador de conhecimento. É psicólogo, é pai, é mãe, é educador, é formador. É juiz. É juiz. Tem que ser, né? Porque muitas vezes ele não encontra isso na escola, mas ele encontra no professor esse profissional de confiança. Então a gente tenta resgatar esse ambiente escolar de maneira diferenciada. Esse ambiente escolar com uma formação diferenciada, juntando teoria e prática. Por isso que lá o aluno contratou o curso de inglês, mas ele vai ter atividades, cursos, minicursos, atividades extras voltados para a tecnologia, voltados para a administração, voltados para o empreendedorismo. Nós fizemos agora, vocês estiveram lá conosco, o Valentine's Day, que é algo voltado para o curso de inglês, mas nós envolvemos toda a escola nesse sentido. Então, o SEBRAC tem como missão isso, né? A nossa missão, de fato, é formar o cidadão profissional, ou seja, formar a pessoa profissional para que ela atue com brilhantismo no mercado de trabalho. Quantos alunos hoje, os 6, porque agora são 6 cursos? 6 né? cursos, exato. Temos o curso de manutenção de celular, inglês, informática com design gráfico, atendente de farmácia, cuidador de pessoas e o curso assistente administrativo e financeiro. Hoje nós temos mais de 1.000 alunos na instituição, né? E o nosso intuito é efetivamente que esses alunos eles possam ingressar no mercado de trabalho, terem um desenvolvimento pessoal e profissional. Bacana. E aí, se algum ouvinte estiver interessado em algum desses cursos, como é que ele faz para ele entrar em contato com o SEBRAC? Ele pode nos procurar, né, na Tenente Coronel Cardoso, número 499, como ponto de referência vizinho à Casa do Bolo, lá depois da Caixa Econômica, ou Antiga Formosa, né? E atenção, meu querido amigo Álvaro Oliveira, precisa da faixa de pedestre urgente ali. Falamos sobre isso. Confusão. Falamos sobre isso, né? Nós temos ali o SEBRAC, que é uma escola que tem muita movimentação. Do lado nós temos a Nilo Peçanha, lá atrás a 15 de novembro, então a movimentação de alunos é muito grande ali, né? De jovens, né? É muito grande. Ou você pode nos contactar através do telefone, do WhatsApp, né? 22 99772 6029. Através do nosso Instagram, @sebrac.campus. Então, esse SEBRAC com C, tá? SEBRAC com C, diferente do Sistema S, né? O nosso SEBRAC é Centro Brasileiro de Cursos, né? Centro Brasileiro. Centro Brasileiro de Cursos, né? Que agora em fevereiro, a nível nacional, completamos 30 anos de jornada de história, mais de 80 unidades espalhadas pelo país, mais de 100 mil alunos que já passaram pelo SEBRAC como um todo.
Parabéns, meu querido José Marconi. E o Edevaldo falou, ótima entrevista, estou com o ouvido ligado aqui, o tema é excelente. Obrigado, Marconi, esteja à disposição. E vai ter uma ação também agora. Exato. Lá no Sebrae? A gente... Amanhã é o dia do consumidor, né? Isso, Vocês ontem fizeram uma entrevista aqui. Hoje e amanhã nós começamos essas celebrações para o dia do consumidor. E aí foi bom você falar, né? Com condições diferenciadas para quem quer ingressar, né? Com bolsas de estudo, com oportunidades, com possibilidades para os nossos 6 cursos. Então, área da tecnologia, área da saúde, área administrativa, línguas. Então, você que tem interesse, quer transformar a sua vida, quer uma mudança de vida, aparece lá no Sebrae que a gente vai te atender da melhor forma possível. Obrigado, sucesso. José Marconi foi o nosso entrevistado dessa sexta-feira. Daqui a pouco a gente volta. Rádio Live, onde você estiver.